A Federação Galáctica havia visitado muitos planetas e culturas, desde os mundos pacíficos e conectados à natureza dos Elorans até as civilizações altamente avançadas dos Intians, cuja tecnologia ultrapassava os limites do imaginável. No entanto, havia um planeta que, apesar de todo o seu poder e tecnologia, ainda reservava a maior surpresa para a Federação: a Terra. Era um dia ensolarado na Terra quando a Federação planejou uma visita a uma das academias militares mais renomadas do planeta. Essa academia, conhecida como Forte Vitor, era famosa por seus métodos de treinamento rigorosos e pela formação avançada de especialistas militares, preparados não apenas para guerras convencionais, mas também para conflitos intergalácticos. A Federação ouvirá falar que os humanos, apesar de seu aparente estágio tecnológico primitivo, haviam desenvolvido uma impressionante disciplina e estratégia militar, o que os colocará no radar das elites galácticas. A delegação da Federação era numerosa, composta por representantes de alto escalão de diversas espécies, incluindo Xehanort, dos altamente desenvolvidos Intians, famosos por suas estratégias de guerra holográfica, e Genta, dos Vornar, cuja tecnologia era tão avançada que podia manipular espaços interdimensionais. Contudo, o verdadeiro destaque da delegação era Zorath, um embaixador humano da Federação, que se tornará conhecido nos últimos anos como o Embaixador da Surpresa. Zorath havia aprendido muito sobre a humanidade, mas ainda era frequentemente surpreendido pelas inovações e peculiaridades de sua própria espécie. Então, ouvi dizer que esses humanos treinam com o que exatamente? Perguntou Xehanort, com um olhar cético. Um dispositivo mecânico que eles chamam de tanque. Bem, isso é só o começo, respondeu Zorath com um leve sorriso. Apenas esperem. Vocês vão se surpreender. A delegação pousou nos vastos terrenos da academia. Já à primeira vista dos imponentes edifícios e campos de treinamento gigantescos, ficou claro que os humanos adotavam uma abordagem completamente diferente das estratégias militares da Federação. Enquanto a maioria das civilizações galácticas resolvia seus combates com sistemas de armas inteligentes e campos de energia avançados, os humanos apostavam em algo muito mais prático: táticas físicas, resistência e tanques. Bem, o que temos aqui? Perguntou Zoltar, um membro do Conselho da Federação, que raramente se interessava por assuntos militares e geralmente navegava nas conversas com humor e sarcasmo. Um edifício móvel e blindado. Exatamente, respondeu Zorath, com um sorriso travesso. Isso é um tanque. Uma verdadeira obra-prima da engenharia humana. Esperem só até verem como eles o utilizam. O grupo seguiu para uma das arenas de treinamento. A academia estava em plena atividade. Soldados humanos, em suas pesadas armaduras, manobravam enormes tanques pelo terreno com uma velocidade e precisão impressionantes. No ar, drones e helicópteros voavam como alvos móveis, enquanto no solo eram praticadas técnicas de combate corpo a corpo entre soldados. Pensei que eles tivessem apenas armas primitivas, murmurou Genta, atônita. Mas esses humanos parecem combinar sua tecnologia com coragem. Isso não é tudo, disse Zorath enquanto se aproximavam de um campo de treinamento, onde um humano particularmente impressionante estava em destaque, um comandante conhecido por sua habilidade extraordinária de sobreviver a qualquer ataque e desenvolver planos estratégicos em tempo real. O comandante vestia um uniforme simples, mas segurava em suas mãos um dispositivo que imediatamente chamou a atenção da delegação, um mapa holográfico de todo o campo de treinamento, no qual ele emitia comandos com uma velocidade que ofuscava até mesmo as tecnologias mais avançadas da Federação. O que ele está fazendo é uma mistura de tática mental e física, explicou Zorath. Ele combina sua experiência como soldado com uma tecnologia de simulação altamente avançada, permitindo-lhe reagir a qualquer situação em frações de segundo. Isso é algo que desafia todos nós. Um humano que pensa tão rápido e de forma tão precisa. Perguntou Xehanort, que já conhecia alguns dos simuladores mais avançados dos Intias. Ele deve ter a capacidade de tomar decisões com uma velocidade que supera nossas máquinas. Sim, e não é só isso, disse Zorath. Os humanos são incrivelmente adaptáveis. Eles conseguiram treinar seus exércitos em um período extremamente curto. E estão trabalhando com recursos muito menos avançados do que aqueles disponíveis para a Federação. Houve um momento de silêncio enquanto o comandante liderava um ataque, no qual uma unidade inteira de tanque se movia em formação e disparava suas armas em perfeita sincronização.
A delegação da Federação não pôde fazer nada além de observar, impressionada. Isso é impressionante, disse Zoltar, balançando a cabeça. Talvez não sejamos os únicos com domínio sobre estratégia militar. Eu diria que temos muito a aprender com esses humanos, acrescentou Genta. Quem diria que tanta inovação e determinação estariam por trás de um plano baseado na simples ideia de nunca desistir? O dia continuou, e a delegação ficava cada vez mais impressionada com os humanos e sua disciplina militar. Eles possuíam algo que a Federação e muitas outras civilizações galácticas não tinham: uma vontade inabalável de lutar e sobreviver, mesmo nas piores circunstâncias. Talvez devêssemos considerar este planeta como um aliado, disse Shelnor pensativo. As táticas deles poderiam nos ajudar a enfrentar os verdadeiros desafios. E sua habilidade de fazer mais com menos poderia nos ensinar que a tecnologia nem sempre é a resposta, disse Zorat com um sorriso satisfeito. Mas eles ainda não terminaram. Ainda há muito mais para descobrirmos. Então, que tal experimentarmos um pouco desses tanques? Perguntou Zoltar de repente, com os olhos brilhando. Acho que poderia terminar o dia com um pouco de ação. Bem, acho que isso seria o desfecho perfeito para nossa visita, respondeu Zorat. E assim terminou o dia em que a Federação Galáctica conheceu o impressionante mundo militar dos humanos, um mundo que os desafiou, surpreendeu e, talvez, os fez sentir um pouco de inveja. O dia seguinte começou com um clima animado, mas levemente caótico. Depois da visita impressionante à Academia Militar dos Humanos, Zoltar, que sempre teve uma queda por aventuras e surpresas, decidiu que a delegação precisava experimentar algo a mais. E o que poderia ser mais emocionante do que pilotar uma das máquinas de guerra humanas, um tanque? Ouvi dizer que essas coisas não são apenas enormes, mas também incrivelmente difíceis de controlar, comentou Shelnor, olhando cético para o imponente colosso de aço e sucata. Vocês realmente acham que conseguimos lidar com isso? Ah, não se preocupem, respondeu Zoltar com um sorriso confiante. Já pilotei um porta-aviões interdimensional mais de uma vez. Isso aqui vai ser moleza. A delegação subiu no enorme tanque, acompanhada por um instrutor humano, especializado em dirigir a máquina. Os alienígenas se acomodaram em assentos que eram uma mistura de hidráulica e circuitos, cercados por alavancas, botões e telas futuristas que eram ao mesmo tempo impressionantes e um tanto intimidantes. Então, essa é a forma humana de se locomover quando não precisam de foguetes? Perguntou Genta, enquanto se prendia ao assento e tentava identificar um dos muitos botões. Sim, é bem tradicional, respondeu o instrutor com um sorriso. Mas não se preocupem, vocês vão pegar o jeito rápido. Só não pressionem o botão vermelho com muita força. Ele ativa os canhões, e os humanos às vezes são um pouco entusiásticos demais com isso. Estamos prontos, disse Zoltar com uma confiança exagerada que não refletia o que ele realmente sentia. Um ronco estrondoso encheu o ar enquanto o tanque começou a se mover, e a delegação foi surpreendida pela vibração. Os humanos que os observavam no campo olhavam com curiosidade e divertimento enquanto os delegados galácticos tentavam controlar a máquina. Não era uma cena elegante. Enquanto Zoltar tentava dirigir, o tanque começou a girar em círculos, e Shelnor, desesperado, procurava o freio. Acho que perdemos a direção, gritou Genta, enquanto quase colidiam com uma árvore. Sem problema, vou resolver isso. Zoltar apertou botões freneticamente, e de repente um estrondoso boom ecoou enquanto o canhão disparava uma rajada direto para o céu. Todos ficaram olhando para cima, boquiabertos. Isso não estava no plano, gritou Zoltar, enquanto o tanque começava a se mover em outra direção completamente aleatória. Os outros delegados mal conseguiam conter o riso enquanto o tanque finalmente fez uma curva errada e acabou estacionado em uma fileira de árvores frutíferas. O instrutor desceu da máquina com um sorriso. Bem, isso foi um pouco mais impressionante do que eu esperava, disse ele, observando o tanque empoeirado, mas ainda intacto. Acho que ainda temos muito a aprender, mas vocês tiraram o melhor dessa experiência. Definitivamente aprendemos muito, disse Shelnor, ainda um pouco tonto, mas também intrigado. Sobretudo que, às vezes, é melhor confiar em tecnologia bem planejada, em vez de simplesmente agir por impulso. Ah, vamos lá, riu Zoltar. Nunca disse que faríamos tudo perfeitamente, mas conseguimos criar uma experiência inesquecível.
A delegação desceu do tanque e logo se reuniu novamente no quartel-general da academia, onde discutiram o ocorrido. Os humanos que observaram todo o incidente acharam tanto divertido quanto educativo. Alguns ficaram surpresos com o grande interesse da delegação da Federação nas técnicas clássicas de guerra. É fascinante como vocês sabem tão pouco sobre nossa tecnologia, mas entendem tanto sobre nossa abordagem para a guerra, comentou um alto oficial militar da Terra. Suas civilizações possuem tecnologias inimagináveis, mas, para nós, o foco está na aplicação, nas decisões que os humanos tomam. Às vezes, não se trata de ter a tecnologia mais avançada, mas de como usá-la. Você tem um ponto válido, respondeu Zorat, o humano da Federação. Os humanos não são apenas guerreiros, são também pensadores e estrategistas. Vocês sabem aproveitar sua força sem depender apenas da tecnologia. Temos que respeitar isso. Respeitar? Perguntou Zoltar com um sorriso travesso. Mal posso esperar para causar um pouco mais de caos com um desses tanques na próxima vez. Bem, talvez você devesse praticar um pouco mais antes, sugeriu Shelnor. Quem sabe na próxima vez façamos um pequeno curso de pilotagem antes. E assim, enquanto o sol lentamente desaparecia no horizonte e a pacífica paisagem da academia alcançava seu auge, crescia o respeito da Federação pelos humanos, junto com a surpresa diante da imprevisibilidade da humanidade. A delegação sabia que, ao final dessa visita, tinham aprendido mais sobre os humanos do que jamais haviam imaginado. Não tinham apenas testemunhado tecnologias impressionantes, mas também experimentado o espírito incansável e determinado da humanidade, algo mais valioso do que qualquer aparelho sofisticado. Talvez, disse Zoltar pensativo, não devêssemos ver os humanos apenas como guerreiros, mas como aliados nessa história galáctica. E talvez devêssemos evitar os testes de tanques da próxima vez. A delegação da Federação já estava a caminho de sua nave, e as conversas giravam quase exclusivamente em torno da humanidade e de sua maneira não convencional, mas altamente impressionante, de lidar com conflitos. Zorat, o embaixador humano, era o único que havia ficado mais pensativo. Ele se perguntava se realmente conhecia a humanidade tão bem quanto sempre acreditara. E seria possível que a Federação tivesse subestimado completamente a estratégia dos humanos. Acho que hoje aprendemos muito, disse Shelnor, dando um tapinha no ombro de Zoltar enquanto seguiam em direção à nave. Mas talvez devêssemos nos preparar para que a próxima visita seja conduzida com um pouco mais de precisão. Tenho a impressão de que os humanos ainda estão se divertindo às nossas custas, disse Zoltar com um sorriso torto. Principalmente vendo nós, representantes da Federação, tentando dirigir tanques como se fossem brinquedos. Ah, eles estão rindo de nós porque adoram ver como nos atrapalhamos com as simples tecnologias deles, disse Genta, ainda um pouco surpresa com o ocorrido. Quero dizer, ninguém esperava que fossemos acertar tudo de primeira. A questão não é como dirigimos tanques, acrescentou Zoltar. É como conseguimos nos adaptar nesses momentos caóticos. Acho que aprendemos a lição muito bem. Concordo, disse Shelnor com um sorriso. Mas talvez devêssemos limitar o treinamento com tanques a uma escala um pouco menor. Os outros delegados concordaram enquanto davam os últimos passos em direção à nave. No entanto, sua conversa foi abruptamente interrompida quando um oficial humano os alcançou, chamando-os com entusiasmo. Esperem! Gritou o oficial, acenando para que se aproximassem. Acabei de preparar um novo simulador para vocês. Vocês queriam aprender mais sobre as táticas de combate dos humanos, certo? Ah, não, outro simulador, não, reclamou Genta, tentando recuar. Acabamos de entender como dirigir um tanque, e agora já vem com novos testes. Este não é um simulador qualquer, respondeu o oficial com um sorriso misterioso. Este é o Chaos Maker 3000. Ele simula toda a situação caótica que se possa imaginar. Nada de tanques, nada de tecnologia, apenas puro instinto de sobrevivência. Achei que seria interessante para vocês. A delegação ficou curiosa. O que poderia ser mais caótico do que o que haviam acabado de vivenciar? Parece interessante, disse Zorat. Finalmente. Mas o que exatamente é essa coisa? Bem, deixe-me colocar desta forma. Começou o oficial com um sorriso maroto. Vocês serão colocados em um time de 3 ou 4 pessoas em um ambiente virtual onde tudo estará fora de controle. E o melhor de tudo, não há modo de tolerância a erros. Se vocês não trabalharem juntos,
O simulador será muito, muito real. Real? Perguntou Zoltar, incrédulo. Achei que estávamos aqui apenas para nos divertir. Oh, não. Levamos isso muito a sério, respondeu o oficial. Mas não se preocupem, ninguém vai se machucar. O objetivo é testar suas habilidades de reação e trabalho em equipe. E, com certeza, vocês vão se surpreender com a forma como os humanos lidam com situações difíceis. Entendido, disse Zoltar, com uma expressão de desconfiança. Ok, vamos fazer isso. Mas, se acabarmos em um ambiente virtual lutando contra algum monstro selvagem, vou definitivamente preferir voltar para o treinamento com tanques. O grupo seguiu para a simulação, prontos para o próximo desafio. Assim que entraram, foram envolvidos por um ambiente virtual futurista, que parecia uma mistura de um campo de treinamento com uma selva selvagem e imprevisível. De repente, o chão começou a vibrar, e o ar foi tomado por sons estranhos, ruídos que pareciam rugidos de criaturas gigantescas e desconhecidas. Então é isso, disse Zoltar, tentando se concentrar na tela à sua frente. Mas onde diabos estamos? Acho que tem um dragão atrás de nós, gritou Genta ao avistar uma enorme sombra se movendo nas suas costas. Vamos, Zoltar, tire-nos desse caos, gritou Xehanort. Eu não consigo. Não faço ideia do que estou fazendo aqui, respondeu Zoltar desesperado, mexendo freneticamente no controle. De repente, uma interface holográfica apareceu e uma voz de assistente invisível perguntou: Desejam ajustar a situação? Sim, gritaram todos em coro. Divirtam-se sobrevivendo à simulação, disse a voz antes de desaparecer. A meia hora seguinte foi um completo pandemônio. A selva virtual estava repleta de animais selvagens e máquinas estranhas, todos em perseguição implacável, tentando encurralá-los. A delegação da Federação, que acreditava estar bem preparada, estava agora completamente fora de sua zona de conforto. Por que mesmo nos oferecemos para isso? Perguntou Zoltar em desespero, enquanto se escondiam atrás de uma grande árvore, tentando escapar de uma enorme besta virtual que passava cambaleando por eles. Isso foi ideia sua, respondeu Xehanort. Isso é totalmente insano. Não temos outra escolha, disse Zorath. Então, vamos pelo menos tentar trabalhar juntos, certo? E assim, eles enfrentaram a simulação, com trabalho em equipe, decisões rápidas e muito caos. No final, quando o simulador encerrou o último ataque e o mundo virtual voltou à calma, eles estavam exaustos, de rostos vermelhos, mas aliviados. Isso foi realmente inesperado, disse Zoltar, olhando ao redor. Mas, ei, acho que entendemos um pouco mais sobre os humanos, não é? Eu sugiro que na próxima vez voltemos para o teste de tanques e deixemos os dragões para trás. Riu Xehanort. Concordo, disse Zorath. Mas acho que aprendemos muito sobre o que nos espera. Os humanos, eles são realmente muito diferentes de nós. E, ainda assim, dá para dizer que a tática de caos deles pode realmente oferecer uma vantagem, acrescentou Genta. Quem sabe, talvez possamos aplicar algumas dessas metodologias nos próximos contratos intergalácticos. Boa sorte com isso, disse Zoltar com um sorriso irônico. Eu fico com os tanques. Após o caótico experimento na academia militar, a delegação da Federação estava exausta, mas cheia de novas percepções. Eles não apenas viram os humanos sob uma perspectiva completamente nova, mas também compreenderam a capacidade da humanidade de enfrentar situações inesperadas e desafiadoras com improvisação, criatividade e cooperação. Tenho que admitir, os humanos são realmente diferentes do que imaginávamos, disse Zorath, recostando-se no assento de sua nave durante o voo de volta. Eles podem ser caóticos, mas são inabaláveis em sua determinação. Sim, não devemos focar apenas na tecnologia deles, concordou Xehanort. É a mentalidade que realmente impressiona. Eles encontram soluções, mesmo quando tudo está de cabeça para baixo. Zoltar sorriu. Bem, definitivamente deveríamos considerar um pouco mais dessa tática caótica deles. Mas acho que, na próxima vez, vou deixar os dragões para trás. A Federação concordou que os humanos haviam ensinado uma lição importante para todas as civilizações galácticas. Às vezes, não se tratava apenas de tecnologia superior, mas também da coragem e da capacidade de adaptação necessárias para sobreviver em tempos difíceis. E assim terminou a visita da delegação da Federação à Terra,
mas as memórias das lições aprendidas e das surpresas que os humanos proporcionaram permaneceriam em suas mentes por muito tempo. Eles não apenas conheceram as máquinas de guerra humanas, mas também algo muito mais importante: a força inabalável do espírito humano.